Fala pessoal, bem-vindos aí de volta ao nosso curso TQS básico. Vamos dar continuidade aqui então no dimensionamento, detalhamento, né, dos elementos, e hoje a gente vai partir aqui para o dimensionamento e o detalhamento das lajes, certo? Então eu tenho aqui a laje da coberta, que ela é feita de maciças, né, lajes maciças, e tenho aqui também a laje do pavimento tipo, que é de lajes treliçadas. Então, a gente vai ver como é que se comporta aí as armaduras desses dois casos, certo? Então, como eu falei antes, a gente vai editar as armaduras, né, através da grelha, né, e não do processamento global, que a gente até pediu para não dimensioná-las, né. Então, vamos trabalhar primeiro aqui com a coberta, que é mais simples, que é a laje maciça, e a gente vai acessar aqui, ó, através da coberta, com o botão direito, e vai no editor rápido de armaduras em lajes. Ou então eu venho aqui em lajes, ó, certo? E com a coberta clicada, né, selecionada, eu venho aqui na edição rápida de armadura de laje agora. Aí tem umas ferramentas bem diferentes, né, das vigas e coberta, ou das vigas e pilares. Então a gente chega aqui, eu já tinha trabalhado nela, então vocês já estão visualizando aqui algumas opções que quando vocês abrirem pela primeira vez não vai aparecer nada, certo? Ela vai aparecer assim. Certo? Então, a primeira visão que você tem quando entra no editor de armaduras é essa daqui. Uma laje sem nada. Certo? E aí é onde a gente vai começar a trabalhar aqui as opções que a gente tem. Uma das primeiras opções que a gente verifica, que a gente dá uma analisada, são os diagramas aqui, ó. Certo? Que vai mostrar aqui os diagramas de momento negativo e de momento positivo. Os vermelhos são os negativos e os azuis seriam as regiões de momento positivo. Cada barrinha dessa aqui representa uma barra lá na nossa grelha, né? Que foi gerada, né? Na nossa análise de grelha. Pessoal, só estou vendo grelha numa direção, certo? Nessa opção aqui é onde você vai ficar, né? Dizer assim, invertendo as direções, ó, desse diagrama, certo? Essa direção aqui da seta horizontal, tem um cuidado aqui com o seguinte. Quando ele mostra aqui a seta horizontal, ele não está querendo dizer que aqui seria a direção vertical, horizontal e aqui seria a direção vertical, não. Aqui seria a direção principal da armadura, ó. Veja que ele fala, ó, direção principal, e a outra seria a direção secundária. Ok? Então, tenham cuidado com essa questão aí, tá ok? Então, na direção principal, ele tem essas armaduras, e na secundária, ele tem esses diagramas aí. Então, você dá uma analisada no seu diagrama. Você já fez uma análise de diagrama já na etapa de análise de grelha, mas não custa nada você dar uma olhada realmente com mais calma aqui, já que você vai editar. E aqui, o que é que o TQS vai fazer aqui? Ele vai puxar todas as informações desse diagrama e, a partir dele, ele vai gerar as armaduras da laje, certo? Tanto para uma direção quanto para outra. Importante a gente verificar também o seguinte, ó. Verifique que aqui o esforço, ó, ele tem assim 0,06/B. O que seria isso? Isso aqui seria o esforço por barra. Então, essa barra aqui, ó, ele tem um esforço de momento positivo de 0,06 tonelada-metro, ok? Essa opção aqui, ela é selecionada através aqui desse botãozinho aqui, ó, esforços por barra de grelha. Eu também posso visualizar os esforços por metro. Olha só. O valor muda, porque agora eu estou olhando o valor para cada metro de laje. Então, quando eu uso o por barra e quando é que eu uso por metro? Normalmente, lajes maciças, a gente costuma trabalhar o dimensionamento por metro de laje. Quando a gente tem lajes nervuradas, que obrigatoriamente eu tenho as nervuras, que são as barras da grelha, aí tem a laje nervurada ou atreliçada, normalmente a gente trabalha com esforços por barra da grelha, certo? Mas os esforços são os mesmos. A
diferença é só qual é a seção, né, a região que esse esforço está sendo calculado. Se cada barra dessa tiver espaçada entre um e outro de exatamente 1 metro, aí os dois esforços vão coincidir. Como aqui as barras não estão a cada metro, então há uma diferença no valor, mas o esforço em si, na laje, é o mesmo. Okay? É só a visualização do resultado que muda. Certo? Isso vale para o negativo e para o positivo. Então, a primeira aprendizado que a gente tem é isso, é a visualização dos diagramas aqui nas minhas lajes. Aí aqui eu já olho logo, já sei onde é que eu tenho. Aqui é balanço, tá? Logo que é esperado a gente ter tudo negativo nessa área, né? E aonde tem ligação aqui de lajes, né? A gente tem um negativo aqui subindo aqui nos apoios das vigas, né? Próximos pilares, normalmente ele contém uma região de maior rigidez, ele puxa um pouco mais de negativo. Ó, você vê que tem um negativo aqui, ó, próximo a esse pilar, que a gente já não tem aqui próximo às vigas. Ó. Chega próximo ao pilar, ele já puxa um negativozinho a mais. Certo? Ó, aqui ele puxou um negativo, cara, esses dois pilares que tem aqui. Certo? Então, onde tem pilar, e é porque nossos pilares são pequenos, né? Mas você, quando tem um prédio mais alto, que os pilares são maiores, a rigidez bem maior, aí ele puxa um negativo maior também para essas regiões. E aí você tem que armar também essas áreas aí, né, de momentos negativos. Né? Então aqui eu tenho uma direção, aqui é na outra, ó, né? Já inverte, aqui eu já tenho um negativo aqui nessa parte, próximo ao pilar, né? Ó, próximo às vigas, eu já tenho uma região inteira de momento negativo, ó. Aqui também, ó, próximo ao pilar, na viga inteira, né? Você vê que tem uma simetria legal também nos esforços, né? Que é para ter, né? No nosso caso. Então, você já consegue visualizar aí o diagrama negativo e positivo e os valores, né, de cada trecho e de cada barra da greve. Pronto, então essa é a primeira ferramenta que a gente tem. Apesar de a gente ter aqui as opções de momento positivo e momento negativo, para a visualização de greve, eu vejo que não muda. Porque eu sempre visualizo os esforços, né, no mesmo, tudo junto. Então, momento positivo e negativo aqui, para visualização de diagrama não faz diferença. Beleza? E aí a gente vai aprender aqui agora como é que a gente cria as armaduras agora dessa laje. Certo? Então, por exemplo, eu venho aqui agora em armaduras e vou desabilitar aqui os diagramas. Desligar aqui o diagrama. Vejam que ele gerou aqui alguns detalhes. Esses detalhes, você não precisa aproveitar esses detalhes, você pode fazer os seus próprios detalhes por fora. Certo? Isso aqui é um detalhe genérico que o TQS tem. Mas não apareceu nada, ó. Cadê as armaduras aqui dessa laje? Né? Cadê as armaduras negativas? Cadê as armaduras positivas? Não tem. Ele deu aqui a direção principal delas, tá? Mas não tem. Por quê? Porque eu ainda não gerei essas armaduras. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em armaduras, ó, e vai pedir para ele gerar aqui, ó, todas as armaduras. Então, aqui, ó, ele diz assim, todas as armaduras serão regeradas. Continua? Continua. Então, ele gerou aqui as armaduras. Ó. Olha só, então, ele já desenhou aqui essas armaduras. Vou voltar lá para os gerais. E vou botar agora no momento positivo. Certo? E vou fazer a mesma coisa. Vou voltar lá em armaduras e vou pedir para ele todas as armaduras. Então, ele gerou agora as armaduras positivas. Certo? Agora eu volto em gerais. Certo? Você vê que ele já tem as armaduras positivas nas duas direções, ó. E já tem as armaduras negativas nas duas direções. Olha só que legal. Vamos primeiro ver aqui as positivas. Né? Então, ele gerou aqui, ó, por exemplo, nessa laje, ele gerou uma armadura de 6,3 a cada 15. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Seria a armadura mínima, praticamente, aqui, né? Nessas lajes. Na laje de balanço, percebo que ele já criou mais do que uma armadura, ó. Ele criou 6,3 a cada 12, só que ele veio variando aqui o comprimento dessa armadura devido aqui, obviamente, a essa curvatura aqui, né,
que a gente deu nessa laje. Aí você tem a opção de detalhar de outra forma. Isso aqui é um detalhamento do TQS. Lembrem sempre disso. Isso é uma opção, né, uma solução que o TQS encontrou. Você tem total liberdade para alterar da forma que você achar melhor. Contanto que você tenha o conhecimento técnico, né, do dimensionamento e de detalhamento de norma. Okay? Para outra direção, ele gerou também armaduras em uma direção, né, 6,3 a cada 15 também, ó. E a negativa não, e no balanço ele também gerou aqui um positivo único, né? Você vê que ele não variou mais aqui, né? Ao invés que ele botou o comprimento variável. Né? Então, ele detalhou aqui com o mínimo de armadura possível. Ok? Quando eu chego na armadura negativa, aí é onde o negócio começa a ficar um pouco mais bagunçado. Você vê que eu já tenho aqui um acréscimo de armadura muito grande. Né? Ó, já tenho ferros aqui, ó, quebrados, 2 tipos de ferro aqui também. Ó, aí já tem um pequenininho bem aqui. Você vê que esses ferros que estão aqui, eles não têm o mesmo comprimento. Né? Ó, você começa a ter uma quebradeira de ferro, vamos dizer assim, ó, por exemplo, esses 2 ferros aqui, ó, poderiam ser um único só, não precisaria detalhar 2 diferentes, né? Apesar de eles terem a mesma numeração, o N7, eu não preciso botar no desenho 2 desenhos diferentes, posso simplesmente mudar essa faixa aqui, ó, fazer uma faixa só, né, indicando, ó, certo? Na outra direção, mesma coisa, ó, olha a quantidade de ferro quebrado que ele criou aqui, ok? Então, a gente pode ajeitar isso aqui, ó, dar uma melhorada, dar uma limpeza nesse desenho, detalhar melhor esse projeto aqui. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Quais são as informações que o TQS puxa para gerar essas armaduras? Por que ele gerou essa armadura aqui, N3, exatamente nessa faixa de 3,02 metros? Por que ele não criou numa faixa maior ou menor? Certo? Qual é o esforço que ele pega da minha laje? Porque se a minha laje, vou voltar para os diagramas, ó. Se a minha laje tem vários esforços, por que ele só gerou uma armadura? Como é que ele obtém essa armadura? Ele usa o momento máximo que tem aqui, ou ele faz uma outra fórmula para encontrar o momento de cálculo? Certo? Então, a gente tem que entender essas questões. Então, eu vou voltar aqui para o diagrama e vou apresentar agora para vocês o que a gente chama de faixas, que é essa ferramenta aqui, ó. E vou desligar o diagrama, só para ficar melhor. Então, vejam agora que eu tenho aqui, ó, umas regiões roxas, né, aqui, que representam as faixas onde essas armaduras vão ser distribuídas. Então, aquela armadura está sendo distribuída, vou ligar aqui a armadura, nessa região aqui, ó, de 302, porque a minha faixa tem esta dimensão. Eu posso alterar essa faixa, claro. Eu posso, por exemplo, pegar aqui ela, ó, diminuir. Quando eu regerar a armadura, ele só vai regerar a armadura dentro dessa nova faixa aqui. E essa região aqui vai ficar sem armadura. Aí você tem que ter um cuidado, né? Porque você tem que saber que aqui eu também tenho esforço. Ó. Então, não posso simplesmente descobrir esses esforços aqui. Ok? Então, as faixas, normalmente, elas trabalham de acordo com o quê? Com a grelha. Então, ele vai verificando onde é que ele tem esforço e vai cobrindo esses esforços, ó, até finalizar. Certo? Então, ele faz isso. Então, essas faixas aqui são totalmente editáveis. Você pode editar da forma que você quiser. Beleza? Contanto que você verifique os esforços para não ficar nenhum esforço descoberto. Ok? Isso eu tenho numa direção e tenho na outra. Por exemplo, aqui ele fez um ferro com comprimento exato, né, ó, utilizando essa faixa reta. E nessa região onde tem a curvatura, ó, aí ele já fez uma faixazinha diferente, ó, menor, apesar de ser a mesma armadura. Por quê? Porque ele queria variar a armadura aqui. Né? Então ele criou ó, essas duas faixas.
Eu tenho as opções de faixas, né? Nesse caso, ó, que eu seria as opções de alteração de faixa. Por exemplo, eu vou explodir aqui uma faixa dessa aqui, ó. O que é que acontece? Ele vai gerar várias faixezinhas menores. Cada faixa dessa aqui vai ser representada por uma barra da grelha, ó. Olha só, cada barra tem a sua própria faixa. Quando eu for gerar a armadura utilizando essa faixa, essas várias faixas aqui, ele vai gerar um desenho de armadura para cada barra. Então, vai ficar uma barra aqui, uma barra aqui, uma barra aqui, uma armadura aqui, entendeu? Então, ele vai gerar não só um desenho de armadura, como a gente fez aqui, ó. Ah, ele até perdeu aqui, porque como eu editei a faixa, ele perdeu a informação. Então, se eu pedir para gerar de novo, ele vai gerar aqui várias bitolas de aço aqui para cada faixa menor daquela. Que não é um detalhamento legal, né? Também, então, a ideia que ele fez originalmente de unir todas essas faixas, ela é uma ideia boa. E aí vem a questão, ele une baseado em que esforço? Então, se você observar, para cada faixa, ele tem uma informação aqui, um texto em verde, que são as informações que ele usou para achar essa armadura. Então, por exemplo, essa primeira informação aqui seria o esforço que ele calculou. É o esforço de cálculo. Então, ele usou um esforço de 0,5 tonelada metro para cada metro de laje. Esse valor aqui, vou colocar os diagramas. Se você observar, ele usou quanto? 0,5, não foi? Se você observar, eu estou na armadura positiva, isso. O momento máximo que eu tenho aqui, ó, não chega nem a 0,5. Olha, eu tenho 0,11, 0,2, 0,21, 0,18, 0,09. Tem um aqui de 0,04. Então, o que é que ele faz aqui? Ele faz uma média ponderada. A tendência é que ele faça aqui uma média ponderada desses esforços aí para poder trabalhar essa faixa aqui, certo? Essa faixa aqui. E lembre também que ele tem também o momento mínimo de cálculo, né? Então, muito provavelmente esse 0,5, ele não é exatamente a média ponderada, porque eu não tenho nenhum acima de 0,5, mas seria o momento mínimo para eu dar para chegar numa armadura mínima, certo? Como os esforços aqui são muito baixos, ele utilizou basicamente a armadura mínima para todas essas lajes aqui. Então, a gente verifica logo ó, que todas as armaduras foram calculadas para 0,5. Todas elas. Ok? Mas, na prática, ele pega a média ponderada dos esforços que ele achou nessa faixa e acha o esforço de cálculo. Com esse esforço de cálculo, ele acha a área de aço, que deu 1,80 m², e aqui seriam as dimensões da viga, né, vamos dizer assim, que ele usa para dimensionar. Seria uma viga de base de 1 metro, altura útil de 9,19, e aí ele acha a armadura de 6,3 a cada 15. Se eu clicar aqui 2 vezes, ó, você tem essas informações. O momento fletor que ele usou, a área de aço que ele encontrou, e aqui eu tenho uma lista de armaduras prontas, vamos dizer assim, para cada área de aço, né, para cada esforço que eu tenho. Então, por exemplo, se ele achou aqui 0,5, ele provavelmente usou aqui ó, de 0,44. Não, que é de 5,15. Está aqui, 6,3 a cada 15. Então, ele usou essa 6,3 a cada 15, que dá uma armadura de 2,08, na verdade. Ó, certo? Ele precisa de 1,8, aí ele usou aqui o padrão que já tem aqui de 6,3 a cada 15. Então, posso, de repente, se eu quiser usar uma maior, 6,3 a cada 12,5, eu posso usar aqui e alterar essa faixa aqui, certo? Alterei ela para 6,3 a cada 12,5. Opção minha, ok? Opção minha. Isso aí você tem que saber fazer direitinho, ok? Bom, então tá aqui as opções, certo? Vamos lá para os negativos, que são os mais complicados. Aqui o barra positivo, legal, bacana. Vou lá para os negativos, para a gente ver. Então, por exemplo, eu tenho os negativos aqui nessa direção, ó. Então, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo? Eu posso
de repente, unir, ó, esses dois ferros aqui, ó. No lugar de ele fazer, ele criou aqui na nossa armadura, ó, ele criou essa barra. Só essa barra aqui está passando a faixa. Ele está passando porque aqui seria já a ancoragem da armadura, certo? Então, ele sempre passa no negativo um pouco a mais, para fazer a ancoragem da armadura, né? Além da faixa. Eu não quero criar esses dois ferros variáveis. Eu quero deixar só esse ferro aqui maior como ferro variável e apagar esse menor. Não tem problema nenhum, meu amigo. Você pode vir simplesmente aqui, né? E apagar essa faixa, né? E depois criar uma outra e juntar essas duas faixas. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Verifique que ele criou aqui, ó, 3 ferros. Ele criou um ferro daqui para cá, criou um ferro daqui para cá, e criou esse outro ferro daqui para cá. E eu quero fazer só um. Eu digo fazer só um no desenho, certo? No detalhamento. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar essa faixa maior e vou igualar essa faixa maior, as menores, quer dizer, com as maiores, né? Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar essa minha faixa e vou levar ela até aqui, que aí seria o final da outra. E vou puxar ela também, por exemplo, ó, daqui para cá. E vou apagar essas. Então, essa menorzinha aqui. Tá pegando aqui. Estou pegando a maior. Deixa eu tirar aqui um pouco. Eu consegui selecionar ela e ficou por cima. Então, eu vou apagar a menor. Ó. Apaguei a faixa menor. Levei ela até aqui. Eu consegui pegar, ó, apaguei e criei só uma faixa. Como eu já sei que a armadura é a mesma, é o 6.3 a cada 15, o que foi que eu fiz? Eu dei uma uniformizada. Então, se eu gerar de novo aqui as armaduras, certo? Já gerei aqui. O que é que aconteceu aqui? Ele gerou só um ferro e distribuiu esse único ferro nesse comprimento inteiro, de 8,32 metros. Então, já dei aí, vamos dizer assim, uma melhorada no detalhamento dele. Eu já despoluí um pouco a visualização de armaduras. Eu posso repetir esse processo para essas 3, ó. No lugar que eu ficar com 3 faixas diferentes, fazer uma só, já que a armadura é a mesma, ó. Certo? Vou botar aqui os momentos, ó. O que que aconteceu? Essa faixa central aqui, ó, ela cobriu esses momentos negativos centrais, que são um pouco maiores do que esses, maiores no sentido que eu digo do comprimento do momento. Ó. Ele vem até aqui, mais ou menos, os momentos negativos. Ó. Esses outros, você vê que eles são mais curtinhos. Ó. Por isso que aquela faixa era um pouco menos, era mais estreita um pouco. Então, você vê que essa nova faixa que eu criei, ó, ele já vai, ó, um pouco além do máximo negativo, né, que a gente precisaria aqui, né? Mas estou na segurança. Estou na segurança. Certo? Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Né? Aqui, ó. Certo? No outro sentido, o meu processo é o mesmo. Então, no outro sentido, por exemplo, eu tenho esse ferro verdinho. Você veja que esse verdinho aqui, normalmente a gente não consegue editar, viu? Esses verdinhos aqui. Você vê que ele não fica roxinho. Normalmente ele não quer muito que a gente edite, mas você que é o engenheiro. Certo? Ó, por exemplo, ele criou aqui, ó, uma faixazinha aqui. Eu vou botar a armadura aqui para ver como é que ficou. Ó, criou 2 armaduras aqui. Ó, eu posso fazer só uma. Né? Ó, tá vendo aqui? Ó, ele criou uma armadura aqui, ó, de 6.3 a cada 15, aí misturou já com outro ferro bem aqui, ó, de novo, ó, que é exatamente essas 2 faixazinhas. Você vê que tem 2 faixas, ó, tem essa e tem uma bem pequenininha aqui, ó. Tá vendo? Então aqui eu posso apagar, ó, e puxar essa para cá.
deixar uma só, no lugar de ficar duas, né? Ok? Então, eu tenho essas opções aqui. E aí você vai utilizando aí da sua expertise aí de projetista, né? E vai alterando aí essas faixas, vai mudando faixa, diminui, aumenta, une, certo? Para ir detalhando melhor aí a sua... Vou processar de novo aquela. Você vê que agora ele criou um ferro só e não dois ferros. Tem um ferro único aqui passando. Esse ferro único, por exemplo, eu posso eliminar esses dois. Ó. Eu vou eliminar esses dois aqui, ó, já que eles já praticamente se encontram aqui. Vou eliminar esses dois e vou fazer com que esse daqui passe até o final. Certo? Então, por exemplo, eu vou eliminar essa faixa. Certo? Vou eliminar essa faixa. E esse ferro aqui, ó, eu vou fazer com que ele venha até aqui. Toda vez que eu clico, ele está abrindo aquela tela. Vou processar de novo. Né? Você vê que agora eu tenho um único ferro aqui, ou seja, eu estou melhorando o meu projeto. Certo? Aqui eu posso fazer a mesma coisa. Ó. No lugar de trabalhar com esses dois ferros, eu posso fazer um ferro só também. Ó. A união deles está quase garantida aqui. Ó. Vou ligar o diagrama. Né? Ó. Aqui ele fez aquele ferro maior por causa disso. Né? Ó. O negativo, ele praticamente ele passa nessa barra inteira. Por isso que ele só colocou aquele ferro maior aqui. Naqueles outros, ele separou, né, as faixas. Mas como eu tenho que dar ancoragem para os dois lados, as barras quase que se encontraram. Então, eu posso fazer essa união aí aqui também, se eu quiser fazer. Ó. Se for ver, as barras praticamente se unem aqui. Ó. Então, eu posso dar uma melhorada bacana aqui nessa região. Ó. Tem muito ferro aqui. Ó. Posso dar uma uniformizada melhor aqui. E aí você vai detalhando com calma o seu projeto. Então, as ferramentas de laje são essas. Eu tenho diagramas, né? Duas direções, negativo e positivo. Tenho aqui as faixas de armadura que a gente vai usar. Essas faixas é que vão definir aonde as armaduras vão ficar. E as bitolas, né? Então, essas faixas aqui é onde você realmente edita a armadura pelas faixas e não por aqui. Aqui você não edita, aqui você pode editar. Se eu clicar duas vezes aqui, eu posso editar essas armaduras aqui. Certo? Mas o ideal é você editar as faixas e depois gerar as armaduras. Beleza? E eu tenho aqui algumas ferramentas de faixas, né, que são bem simples, né, mas basicamente aqui é questão de separar faixa e unir faixa. Mas isso aqui a gente faz facilmente aqui, puxando aqui né, puxando elas aqui é muito mais prático do que você ficar explodindo faixa, unindo faixa, certo? As armaduras, mesma coisa, aqui tem as opções de alteração, mas é como eu digo, normalmente se altera a armadura pelas faixas e não direto lá na armadura. Ok? E aqui também tem aquelas mesmas opções de calculadoras que a gente tem. Então, essas são as opções de laje, certo? Eu vou mostrar agora só a laje treliçada para vocês verem como é que ficou. Aqui seria lá. Não vou salvar nada. E vou só lá na laje do tipo, né? E vou entrar também aqui na edição. Só para vocês verem a diferença. Então, tá aqui a minha laje, né? A mesma coisa. E vou ligar os diagramas. A diferença agora é que os diagramas aparecem por treliça, né? Então, essa visualização de esforço por metro para a gente não vai fazer mais sentido, já que a armadura obrigatoriamente tem que ser locada na treliça. Então, o ideal é a gente visualizar o esforço por treliça, que seria por barra, né? E vejo que quando eu boto na direção secundária, não aparece nada aqui, ó, na treliça mais, só aparece na maciça. Por quê? Porque a treliçada ela só tem uma direção, ela é unidirecional, então ela só tem direção principal, ela não tem direção secundária, certo? Mesma coisa os momentos negativos e positivos, né? E não muda. As faixas também, ó,
que seriam as faixas, né, ó, da armadura positiva, ó. Ok? Ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui, nessa parte de dimensionamento e detalhamento de laje. Ele não gera um relatóriozinho de laje, como gera na VIG na laje, ou na VIG nos pilares. Ele só geraria aquele relatório se eu tivesse mandado ele ser processado pelo processamento global. Aí ele ia gerar um relatório de laje, mas utilizando o método simplificado, que não é o que eu quero. Então, não tem nenhum relatório para a gente ler armadura nem nada. Então, a gente faz tudo aqui pelo editor rápido de armaduras, ok? Então, um abraço aí para todos, bons estudos e até a nossa